Bom dia, Bom dia, tudo bem, Sueli? tudo bem, Vanessa? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Está aqui mais um Ótimo. programa Saúde Emocional para Hum. vocês e nós queremos hoje compartilhar com vocês um bate-papo aqui nosso sobre como deletar, né? Não vou nem falar acabar, porque deletar É isso o aí. medo, né? A insegurança, a irritação. Como a gente faz, Sueli, para que a gente possa viver com mais tranquilidade, conviver, porque faz parte da realidade de muitas pessoas com quem a gente vive, muitas vezes alguns momentos de irritação, alguns momentos onde vem situações e que a gente sente sim um medo, mas como a gente pode lidar e até para quem está demais isso, para quem isso está trazendo aí problemas, trazendo situações onde está atrapalhando a vida da pessoa ter uma ação, da pessoa conseguir vivenciar a vida dela da melhor forma possível, como a gente pode trazer aí para ela psicologicamente, o que você poderia contribuir a respeito de o que são esses processos mentais sobre o medo? Como que o cérebro funciona a partir do medo? E é claro que todas as pessoas que vêm ver o nosso programa, todas as pessoas sabem que nós estamos em casa e que é natural o cachorrinho latir, a criança chamar, isso vai fazer parte aqui do nosso programa. Isso aqui é vida real. Olha, você acabou de falar isso aí, né? Então eu estava aqui morrendo de medo, realmente, que o cachorro latisse bem na nossa hora. E o que aconteceu? A gente atrai tudo, Vanessa. A gente atrai o medo, a gente atrai a irritação, a gente atrai a insegurança. Então, assim, o que acabou de falar, de fazer aqui, de acontecer aqui, é real, porque a nossa mente mente para a gente. Então, assim, quando a gente pensa numa coisa que, eu estou com medo de dirigir, por exemplo, né? Então, a pessoa entra no carro com um medo danado de dirigir. Ela vai até conseguir dirigir. É capaz que ela bata o carro. Por que que ela vai bater o carro? Porque ela tem na mente, a mente dela está fazendo com que ela atraia uma tragédia, porque ela está com medo, Exatamente. né? Então, a nossa É, mente, ela é poderosa. Ela atrai tudo que você pensa. Então, a nossa insegurança. Você vai, a pessoa, por exemplo, vai estudar para o vestibular. Não que eu tenho que passar, que eu tenho que passar. E se eu não passar? E se chegar na hora me der um branco? E o que, que acontece quando ele fala isso com a nossa mente, que é um computador? Ele vai ter o branco, que ele tanto teve medo. Quanto mais medo você tem de alguma coisa, mais você atrai esse medo para você. Então, assim, como você falou, como é que a gente deleta isso? Existem várias técnicas, né, da PNL, porque a gente tem que ressignificar muitas coisas que estão lá dentro do nosso inconsciente. E aí nós temos a hipnose, né? Nós temos exatamente. várias ferramentas onde a gente pode realmente, tipo assim, como você falou, deletar o nosso medo, a nossa insegurança, né? Então, é pegar essas ferramentas e conseguir tirar esse medo de cada um. E o pensamento também, o nosso pensamento, ele é uma coisa assim, nós temos o nosso inconsciente que trabalha para a gente sem a gente saber, né? Ele é um fotógrafo, ele vai passar em toda a nossa vida fotografando tudo que está acontecendo. E ele guarda lá dentro. Então, se você, com 7 anos de idade, estava lá na aula, de repente a sua professora te chamou de burra. Aí o que, que o inconsciente pegou? Fotografou aquilo lá. E Você é burro. associou Associou, aquela emoção. associou aquela emoção, aquele momento. Aí se passaram 20 anos, alguma coisa meio parecida com aquela situação, alguém brincando até. Você é burra. Aqui o inconsciente veio, pega a fotografia que está lá e vai fazer a pessoa ter a mesma sensação que quando a professora falou aquilo.
Então, assim, é coisas que estão no nosso inconsciente, que o nosso inconsciente tem que ser ressignificado e através de algumas técnicas da PNL, da programação neurolinguística, a gente pode ressignificar e fazer com que a pessoa deixe esse trauma do passado e, tipo assim, Exatamente. supere isso e tome uma decisão na vida. Eu vou fazer uma nova Exatamente. história a partir de hoje. Eu tenho uma Né? historinha com você, eu acho que eu já contei em outro vídeo, mas aqui sendo bem breve, que eu acho que representa bem o que você acabou de comentar, que foi exatamente a transformação que aconteceu comigo na sessão com você. Em 2000, foi em 2015 que eu fui para a sessão e eu estava já há alguns anos em uma depressão, né, com tendência suicida, e que eu tinha uma tristeza, e enfim. E quando eu cheguei lá para você naquele dia, você sempre me falava, essa tristeza que você sente não é a Vanessa de 2015, é a Vanessa de antes. Isso. E nós achávamos até que eram algumas outras questões. Quando você percebeu durante a nossa sessão que eu tinha uma questão ali, que eu queria, eu não estava tendo acesso às minhas capacidades, e aí você falou assim, busca essa emoção que você está sentindo, né? Isso. Uhum. E aí veio uma memória naquele momento, e a memória era eu acho que eu estava com quase 8 anos, de 7 para 8 anos, na sala de aula, e que a professora, ela tinha... eu não tinha feito uma tarefa no final de semana de matemática, e essa professora, ela foi olhar o meu caderno, e eu tinha ido para o sítio da minha família. Esqueci, eu cheguei cansada e fui dormir, não fiz. E aí ela pegou aquilo e ela fez assim, ela me expôs diante da sala, assim, agora eu não lembro mais, mas até um tempo atrás era muito claro, né? E aquilo ali me deixou tão envergonhada, me deixou tão assim, sem poder, né, diante daquela situação, que o que aconteceu? Desde então, eu nunca mais tive facilidade para aprender matemática. Então, bloqueia Eu tive a sua mente. isso, e aquilo ali me trouxe assim, tantas dúvidas a respeito, porque eu sempre tinha aquela coisa de andar, de estar junto com o pessoal ali da frente, de estar com os CDFs, né, que a gente brincava, né, com o pessoal ali. E aí ela me pôs numa situação onde toda aquela liderança que eu me via Uhum. foi abalada. Então eu Certo. passei a vida inteira com essa insegurança. E Uhum. quando você fez a sessão comigo, e a gente ressignificou, levou a Vanessa lá de 2015 para a Vanessa de 93, eu acho, 94, o que aconteceu? Eu consegui mostrar para aquela menina, dar força para aquela menina, mostrar para ela que era apenas aquilo que aquela pessoa acreditava não era uma verdade absoluta, Uhum. né? E foi tão assim libertador que o que aconteceu? Depois disso, houve uma virada na minha história e que aí eu comecei a abrir uma série de portas que, enfim, a tendência foi só um crescimento e foi uma ressignificação de carreira e foi muita coisa que aconteceu até chegar aonde nós estamos aqui. Então, essa história é apenas um exemplo do poder que a PNL teve, porque você usou as técnicas de PNL, Sim. né? E eu até brinco, né? Depois que eu fiz a formação de hipnoterapia, como você soube utilizar com muita grandeza a emoção, aquela emoção ela me colocou num transe. Uhum. Então ela ali também teve uma hipnoterapia, porque toda vez que nós estamos em transe, mesmo que seja um transe leve, e não era porque eu estava extremamente emocionada, porque Isso. era muito fácil de me lembrar daquela dor, Uhum. né? Então, quando foi rapidamente, através daquela emoção e daquela memória, você usou duas técnicas ali, que foi a PNL e a hipnose, Uhum. de uma hipnose nem precisei fechar os olhos, foi Isso. uma hipnose de olhos abertos, Uhum. né? E que rapidamente, com alguns comandos, você soube me conduzir e ó, virou a minha chave.
já não sinto nenhum problema. Até brinco que hoje eu poderia fazer qualquer faculdade de exatas, que eu vivia na briga querendo ser uma engenheira e vivia me sentindo incapaz de me tornar a engenheira, embora eu já trabalhasse na área. Enfim, hoje eu vejo assim o quanto é libertador, né? Quando você para de ouvir as percepções da mente e vê a história como ela realmente é através dos seus olhos e não dos olhos do outro. Isso mesmo, isso mesmo. A partir do momento que você descobriu aonde que estava o seu, o que estava impedindo você, que foi aquela emoção com a professora. Quando a gente descobre onde é que está a emoção, a gente faz uma técnica que faz a pessoa voltar, né? E acalmar aquela pessoa que passou por aquele trauma. Aí você volta com a pessoa com outro olho, com outros olhos, né? E aí a pessoa começa a enxergar que ela tem possibilidade, que ela tem talento, que ela tem dom, que estava lá no passado. Então a gente fica no passado, então a gente fica presa no passado com histórias que o nosso inconsciente fotografou, só que a gente tem que falar para ele que não é bem assim que aconteceu, que acontece agora, porque as pessoas mudam, né? A gente vai evoluindo, 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 a gente vai adquirindo conhecimentos, a gente vai. O que a gente está fazendo no mundo? A gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para evoluir, para fazer coisas nessa vida, contribuir para todos, que é uma coisa muito gratificante, né? Então a gente precisa descobrir o que é que está nos sabotando, porque a mente para a gente. Então, Com nós temos certeza. que ficar bem de olho no nosso conceito, no nosso inconsciente, para que a nossa vida flua livremente. Exatamente. Certo? Exatamente. Eu tenho usado um nome que para mim assim hoje, né, tá fazendo muito sentido. Eu falo que a mente, principalmente a nossa mente consciente e sem dúvida a mente inconsciente também, embora ela seja gigantesca, né? Porque a mente inconsciente, ela é uma grande biblioteca que gravou, guardou todas as nossas memórias, né? É. E ali ela vai arquivando, mas ela arquiva da maneira que ela acha que é mais importante. E da forma que ela acha que é mais importante, ou seja, emocionalmente. Porque a linguagem da mente inconsciente são as nossas emoções. Eu vou pedir para você mostrar aí a imagem que eu quero falar para as pessoas, quero compartilhar com as pessoas esse olhar da neurociência e para a gente trazer uns downloads diferentes, aí, uns downloads de expansão mesmo, coisas que nós estamos agora adquirindo, e eu quero mostrar isso para as pessoas. Pode compartilhar. Aqui. Ok, isso. Nosso Se você campo eletromagnético, nossas emoções. Isso, exatamente. O que acontece? Por que eu pedi para você compartilhar essa imagem? Eu quero mostrar para você que está assistindo o nosso vídeo que as nossas emoções, cada uma das nossas emoções, todas as vezes que nós sentimos emoções, tá vendo aí no coração? O nosso coração, ele tem um campo eletromagnético, isso aí mesmo. E todas as vezes onde nós sentimos uma emoção, nós lembramos de algo, ativa as mesmas emoções, ativam as memórias que nós temos, ativam essas emoções. Se forem coisas positivas, vão ativar esse campo também, e positivos, esse campo ainda maior. Porque as emoções positivas, o amor, a alegria, o contentamento, a disposição, a aceitação, principalmente a alegria e o amor, eles têm um campo vibracional de 10.000 quilômetros. Ele pega uma extensão muito grande, e todas as vezes onde você sente esse amor, você percebe que o campo vibracional de uma pessoa entra em contato com o campo vibracional da outra pessoa. É muito interessante a gente perceber o seguinte, que essas emoções, como que a gente se conecta com as emoções do outro? Através de
canais. Como assim, Vanessa? Como assim canais? Pode passar para outra imagem, ô Sueli, por favor. Para ficar mais claro, eu vou explicar agora os canais. Essa aqui. Você percebe aqui que existe essa escala de emoções. Muita gente conhece essa escala. Aqui, ó, ela começa em 20 Hz e ela vai até a iluminação, que é 700 Hz para mais, né? É uma ideia 700 Hz, mas com certeza é 800, 1000 Hz. O que a gente quer dizer com isso? Todas essas emoções, elas estão disponíveis para o ser humano, para nós. E por que muitas vezes a gente fala assim, ah, Vanessa, mas eu nunca vou chegar na iluminação? O que é difícil, ou a gente pensa que é difícil sentir paz, que é 600 Hz. O que ocorre nisso daqui? Assim como a figura anterior, que eu pedi para a Sueli compartilhar aí para vocês verem, a gente tem um campo vibracional. E essa figura, ela é resultado de um estudo feito por cientistas físicos, que eles estudam o campo vibracional do nosso coração e do corpo humano. E o que acontece ali? É a energia vital do nosso corpo. As nossas emoções, elas são parte da nossa energia vital. E essa escala de emoções, ela vem mostrar pra gente que cada uma dessa faixa, desses 20 Hz, 30 Hz, que é vergonha e culpa. E quando eu vou lá para 200 Hz, coragem, por exemplo, ou eu vou para 310 Hz, 350 Hz, aceitação, e 540 Hz, que é a alegria, lá em cima, ó, a alegria. Você percebe que a alegria está acima do amor. Por que a alegria está acima do amor? Porque eu não posso ter um amor triste. Para pensar. Verdade. Né? Eu não posso. Para eu sentir amor, o próximo passo é o quê? O amor me traz automaticamente? Alegria. Exatamente. E a alegria, ela cura. Né? Do amor, alegria para cima, é cura. É realmente assim, aceitação. É eu parar de excluir e eu incluo. É inclusão. Porque não tem como um ambiente ser feliz com alguma exclusão. Um ambiente estar alegre excluindo uma parte desse ambiente. Ele precisa do todo. Pode voltar agora para nós, né? Para nossa... Pode tirar as imagens. Depois a gente pode até compartilhar essa imagem com as pessoas se elas quiserem. Mas por que eu mostrei essas duas imagens? Porque ali ficou claro, a ciência comprovou que nós somos extremamente psíquicos. O nosso corpo todo ele tem um campo eletromagnético que ele se conecta com as emoções semelhantes de outras pessoas. Isso é um ponto. Então, o que eu quero trazer aqui? Uma consciência para você que vai nos assistir de que você não é o seu corpo, mas é no seu corpo, no seu inconsciente, e esse inconsciente é como o seu corpo percebeu e gravou todas essas memórias, mas dentro de você, por mais que você não seja alguém espiritualizado, mas você tem que concordar conosco, você há de convir conosco, que existe uma energia vital dentro de nós que nos traz vida. Porque o corpo sozinho, ele não tem vida. Nós precisamos do espírito, dessa alma que está aqui dentro. Você pode ser de qualquer religião ou você pode não ter uma religião, mas você há de convir comigo que existe uma vida dentro de nós, um sopro de vida. E é o nosso espírito. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso espírito, ele é infinito, ele é divino, para ele não sente dor. Ele não tem necessidade de vestir uma roupa, ele não tem necessidade de comer nada, ele não tem nenhuma necessidade, ele é pleno, ele já tem acesso a tudo. Quem precisa de alguma coisa, quem sente dor, quem sente frio, quem sente fome, quem sente inveja, quem sente amor, quem sente tudo isso, pelas percepções de comparações, é o nosso corpício. É o nosso corpinho lindo que acomodou esse espírito, né? Que acomodou essa vida. O que eu quero trazer aqui para você? Que todas essas emoções que você entra em cada um daqueles canais que estão disponíveis para você e que você foi gravando, dependendo da forma, como você falou, durante a nossa infância,
nós vamos captando situações e vamos vivenciando situações e que vão gerando memórias no nosso corpo. Tem pessoas que predominantemente elas têm memórias mais positivas sobre a vida. Tem pessoas que elas têm uma familiaridade predominante de emoções negativas. O que eu quero dizer? É que nós somos tão psíquicos que uma criança que não tem consciente ainda, porque o consciente é formado no final do desenvolvimento humano. Ele é formado na hora que a gente fala que formou a personalidade, que é dos 14 anos e meio para cima, não é isso? Até os 7 anos, é formada a personalidade, né? E aí, Na primeira fase. na primeira fase, depois, Isso. 14. Isso. Aí tem a segunda fase, que é dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio. E com 14 anos e meio, você fecha o ciclo ali de primeira fase, do primeira e segunda fase do desenvolvimento. Aí que a gente vai falar assim, aí é a hora que entra a adolescência, que o filho e começa a bater de frente com você. Por quê? Porque ele precisa bater de frente com você, porque ele precisa desenvolver a personalidade dele. Para ele não ser uma vaquinha de presépio e ficar concordando tudo que você fala, né? E desenvolver, ele tem que descobrir quem ele é. E às vezes a gente precisa realmente dessa resistência para a gente se ver como indivíduo. Isso a psicologia fala. Sim. Então, o que eu quero trazer aqui de simplicidade nisso tudo é que 98% de tudo que nós pensamos e sentimos pode não ser nosso. Porque nós estamos recebendo, nós somos receptores e trocamos pensamentos e sentimentos a quilômetros de distância com muitas pessoas. Nós somos que nem uma antena que vai só, né, que nem uma esponja que só vai recebendo coisas que são particularmente semelhantes a nós. Se nós pararmos para pensar sobre isso, aí eu te ponho para pensar. Se você, sem saber, como você, que nem eu, lá, nos 7 anos de idade, quando a professora chamou minha atenção, me expôs e disse que eu era preguiçosa e que eu não tinha feito a atividade, que eu realmente não era comprometida com a minha atividade, naquele momento eu acreditei no que ela falou, porque eu era criança, eu estava aberta. A gente do 0 anos, né, 0 anos de idade até os 7 anos de idade, a criança é uma esponja. Se você falar para a criança, isso daqui é um elefante, ela acredita piamente, porque tudo que você fala, ela absorve como verdade. E aí o que acontece? Nossos primeiros anos de vida é uma coisa muito importante para a nossa vida. Porque é aquilo que você falou. Às vezes nós escutamos alguma coisa que não é verdade sobre a nossa personalidade, sobre o que nós somos. Só que até os 7 anos de idade está lá, fotografado, está lá, bonitinho. Então, isso, se com o passar dos anos não for feito uma ressignificação do que você escutou de coisa ruim da sua personalidade, você pode estragar uma carreira, você pode estragar o seu relacionamento, você pode estragar a tua vida, porque a tua mente mente para você, porque você absorveu tudo aquilo como verdade. E muita coisa que você escutou não é verdade. Então, a gente tem que tratar sobre isso. E nós somos seres, como você bem falou, nós somos seres espirituais, tendo uma vida com esse corpo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, mas nós temos que cuidar do nosso espírito também, né? Sim, temos que lembrar que ele como é que fala? Ele é um ser infinito. Então, quem está sentindo isso? E é aí que eu quero entrar, quero convidar vocês para fazerem uma pergunta, vou trazer uma ferramenta para vocês, que eu estou trabalhando com Access Consciousness, né? A Sueli sabe disso. Eu descobri no Access algumas ferramentas espetaculares e que fazem muito sentido, estão fazendo muito resultado e que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma coisa muito simples, uma ferramenta que a gente tem verbal do Access e que você pode usar para trabalhar esses medos, para trabalhar essas inseguranças, porque se não é seu, e se tudo isso que você está sentindo, que está registrado aí,
E como a Sueli colocou, nós, quando estamos na primeira fase do desenvolvimento, e até, segundo a psicanálise, até a segunda fase do desenvolvimento, na primeira fase, a gente está muito associado ao inconsciente da nossa mãe, do feminino. E na segunda fase, ao inconsciente masculino, porque é isso que vai formar o ser completo. Só que assim, quando a gente fala feminino e masculino, não é só a mãe. É todo o feminino que está disponível, porque existe o nosso inconsciente coletivo. Isso. Que são todos os pensamentos do coletivo também estão disponíveis para nós. Então, aquilo que nós ouvimos da nossa mãe, ou das nossas mulheres da nossa vida, ou das figuras de poder, isso, que representam para a gente uma verdade, o que vai acontecer? Você ouviu em algum momento, para uma criança pequena, tudo que um adulto, que ela confia, fala, o que você falou, se torna uma verdade. E certo, tudo que é familiar aquilo, o cérebro, o nosso psíquico, ele vai captando e vai falando. Ele vai, o que a gente chama na hipnoterapia de compound, que é o quê? É um empilhamento que vai reforçando aquilo. Vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando e vai dizendo assim, nossa, isso daqui é verdade mesmo. Aí, a ferramenta. É, isso mesmo, a ferramenta do Axis. Pode voltar lá. Essa ferramenta que eu quero trazer para vocês começarem a dissolver esse compound, como eu falei, que é a ferramenta a quem pertence isso. Por que eu vou falar essa ferramenta? Por exemplo, Sueli, quando os seus filhos eram pequenos, pelo menos a minha mãe fazia isso comigo. Quando eu ia brincar com as crianças, que a gente brincava, cada uma levava sua boneca, levava o seu brinquedo, todo mundo brincava junto, os primos, enfim. Aquele monte de criança, ou ia para a escola, levava no dia do brinquedo, levava um brinquedo. Aí, quando chega em casa, vem com um brinquedinho diferente. O que você vai perguntar para o seu filho? O que você perguntava lá para ele, quando você via que alguma coisa que ele trouxe não era dele? Eu perguntava, ué, o que está fazendo esse brinquedo na sua mochila que não é seu? Aí ele falava para mim, mãe, é do meu coleguinha. Falei, então tá, então você vai devolver para ele, porque não é seu. O que pertence a você, pertence a você. Mas o que não é seu, você tem que devolver para o coleguinha. E fazia devolver, né? Exatamente. Então, exatamente. Se a gente faz isso com as coisas materiais, então a gente precisa perceber que se nós somos psíquicos e quando a gente fica muito envolvido em validar o tempo todo, ficar concordando com o que todo mundo fala. Nossa, é verdade, né? Estamos na crise. Gente, tá ruim mesmo. Nossa, tá cada vez mais difícil. Tem menos clientes. Nossa, fulana falou. E aí você fica entrando naquele loop em que tudo que o outro fala é verdade mesmo. Nossa, é verdade mesmo. É verdade. Você fica concordando e se alinhando com aquelas frequências que eu mostrei para vocês, com aquele canal. E aí, o que acontece ali? Você entra naquilo ali e tudo que passa naquele canal, o que vai acontecer com você? Você vai experienciar tudo que está naquele canal. Por exemplo, quando você está muito no medo ou está muito na ansiedade. Gente, o que está na ansiedade? Quem está ansioso? O assaltante está ansioso para assaltar e ele está com medo também. A pessoa que vai passar alguém para trás, ela está com medo e ela está ansiosa. Alguém que vai enganar o outro. Ou seja, só essas coisas que ficam nesse canal, que está medo e insegurança. Então, quando a pessoa ela se expõe a ficar muito constantemente criando memórias cada vez mais no seu corpo, no seu inconsciente, ela validando, ela fica fazendo aquilo que eu falei, o empilhamento. Nossa, é verdade mesmo. Nossa, é verdade mesmo. Olha, realmente isso é perigoso. Olha, e fica enchendo, por exemplo, ela, os filhos, o marido. Nossa, realmente, ó, tá muito caro as coisas no supermercado. Olha, fulano, é perigoso fazer negócio agora, não é bom, porque agora está tudo difícil. Então, a pessoa ela fica validando o tempo todo. Ou seja, ela está reforçando no corpo dela para que o corpo fique cada vez mais sentindo aquelas memórias. E com isso, o que ela faz? Ela
ativa aquilo no coração dela e manda a frequência. E cada vez mais tudo que está naquele canal ali, que é uma frequência, ela sintoniza naquele canal e ela só vai ouvir mais e mais e mais pessoas, situações e realidades sobre aquilo. É aquilo que ela vai continuar criando. Quando ela percebe e ela começa a usar, por exemplo, uma pessoa que está bem, que nem a gente hoje, Sueli, nós estamos bem aqui, aí de repente parece que vem uma irritação, o filho faz alguma coisa e irrita, ou alguma coisa quebra, aí você já começa a ficar irritado, você começa a ficar, tem um negócio para fechar e você começa a ficar inseguro. Ah, você comenta com alguém e outra que, né, você chega assim para uma pessoa que você sabe que a pessoa não está alinhado com as suas crenças, aí você chega para a pessoa e conta que você quer fazer um negócio, por exemplo. Aí você chega para a pessoa e o que você está esperando receber daquela pessoa? Se a pessoa ela tem crenças, ela vive falando para você que ela tem medo de fazer uma entrevista se ela estiver precisando de trabalho, ela precisa comprar um carro novo, ela fica com medo de não conseguir pagar a prestação, ela precisa arrumar entrar no relacionamento, ela quer um relacionamento, ela fica com medo de entrar no relacionamento, ela se sente insegura de ser enganada porque todos os homens com quem ela já relacionou, ela não se sentiu bem, ela sempre teve problemas, sempre foi passada para trás. Olha as memórias e olha essa emoção que ela acessa o tempo todo. E aí você vai conversar com ela e vai contar para ela, olha, eu estou pensando em abrir um negócio. Ela vai olhar para você e falar assim, mas agora, nessa pandemia, menina, você não acha que você deve pensar um pouco? Vem cá. Vem cá. De quem é essa dúvida? A quem pertence isso? Porque daí você já entrou ali na dúvida dela, já se alinhou, já concordou, e aí você vai embora para sua casa com um sentimento que quando você chegou não era seu. É isso que eu quero deixar de clareza. Aí, Você pegou como diz, né, o coletivo, inconsciente coletivo trabalha muito sobre isso. Então, se você... É o que a gente está fazendo hoje. Você liga a televisão, é morte, 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 tudo que vem de notícias é ruim, é ruim. Então, como você falou, como é que eu vou abrir um negócio agora com aquele medo, com aquela coisa, porque está todo mundo no medo. Eu não posso fazer nada agora, né? E até tem uma história de um rapaz que diz que ele vendia numa cidade, ele vendia cachorro-quente. E o cachorro-quente era o melhor cachorro-quente que ele tinha na cidade, assim, todo mundo conhecia o cachorro-quente dele, ele vendia pra caramba, era um senhor, né, que era muito conhecido na cidade, todo mundo comprava, e ele só falava que, não, eu só compro coisa de qualidade, a minha salsicha é da Sadia, é a salsicha melhor que tem, o pão é o pão melhor que tem, eu faço questão de comprar tudo de qualidade para o meu cliente. Aí tudo bem. Aí nesse interim, ele sempre se deu muito bem com o negócio dele. Aí o que aconteceu? Veio o filho dele, que tinha acabado de se formar na faculdade, e estava, né, veio de uma cidade grande, e o filho dele chegou para o pai, pai, pelo amor de Deus, nós estamos em crise, o senhor não faz isso não, compra qualquer salsicha aí, compra qualquer pão, você tem que vender porque você tem que economizar agora. Olha como está a crise, pelo amor de Deus, pai. Não é assim que você tem que fazer o seu negócio. Aí o pai, né, todo orgulhoso com o menino voltando da faculdade, da cidade grande. Ai, meu filho entende dessas coisas. Ah, então vou seguir o que o meu filho está falando. Aí começou a comprar o pão sem muita qualidade, a salsicha sem muita qualidade. Aí o que aconteceu com a clientela dele? Abaixou. Aí ele ficou triste porque ele foi seguir o inconsciente coletivo. Todo mundo está na crise, todo mundo não pode comprar coisas de qualidade porque tem que economizar. E ele acabou falindo o trabalho dele, o serviço dele. Exatamente. É perfeito. Então, o que a gente faz? Quando a gente percebe essa ferramenta tão simples, mas tão poderosa que a Axis traz para nós, ela faz a gente olhar e se conectar e perceber. Poxa, se eu estou aqui presente no meu corpo,
É o corpo que sente, não sou eu. Eu não sou esse corpo. Eu sou um ser infinito. Eu sou um ser pleno, eu não preciso de nada. O meu eu não precisa de nada. Ele já tem tudo. Então, assim, eu estou nesse corpo para experienciar a vida. E se eu tô bem, meu corpo tá perfeitinho, eu tô sentindo bem, e eu converso com alguém e compartilho algo, ou não compartilho, mas assim, eu começo a perceber, porque se as nossas emoções, elas são compartilhadas a um raio de mais de 10.000 quilômetros ao redor de nós, então você começa, de repente, você fala assim, poxa, começa a sentir um negócio estranho, começa a sentir um medo, uma insegurança. Primeira coisa, a quem pertence isso? É que nem a história do brinquedinho que não é seu. Isso. Né? Você olha para si e pergunta, corpo, que é o corpo que sente. Certo. Aprende a se comunicar com você. Aprende a falar com o seu corpo, porque ele vai te mostrar, ele tem uma sabedoria. Né? Ele foi feito de uma forma tão perfeita, as nossas células, elas nascem a cada momento. Todos os dias nós temos milhares e milhares de células novinhas em folha. Então, essa questão, muitas vezes, da gente acreditar de que a gente é sólido, de que a gente é uma coisa só, isso é uma grande mentira. Então, se você começar a observar, poxa, se as minhas células, elas nascem e morrem todos os dias novas células. E a cada praticamente 3 meses eu tenho uma pele inteirinha do meu corpo totalmente rejuvenescida. Olha só, gente, que interessante. Por que eu tenho que viver sempre com as minhas memórias, emoções e conclusões e crenças baseado no meu passado? Aí você começa a questionar, a quem pertence isso que eu estou sentindo? É meu ou de alguém mais? A quem pertence isso? E tem uma segunda parte da ferramenta que vai dizer o seguinte, você vai procurar sentir isso, vai perceber, isso é meu? A quem pertence isso? Isso é meu ou é de alguém mais? Não é que você tem que saber de quem é, mas aí você vai mandar de volta aquilo que não é seu. Você vai dar um outro comando, que é devolvo ao remetente com consciência anexada. Pode ir para o próximo slide. Isso aí, ó. Devolva ao remetente com consciência anexada. Por que eu coloquei aqui pontinhos X vezes? Porque faça essa pergunta. Ferramenta boa é ferramenta que a gente usa. Não adianta você ter uma ferramenta e falar, essa porcaria não funciona. Não vai funcionar se você não usar. Mas se você usar, eu te garanto que funciona. Então, o que você precisa? Usar. Pergunta toda vez. Chegou o marido irritado, ele veio da rua, chegou o filho irritado. Pergunta. Opa, você já começou a entrar naquele círculo vicioso ali, ó, você começou a se sentir irritado, já se pergunta, poxa, peraí, corpinho, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Devolvo e fala isso quantas vezes forem necessárias. É para você usar no seu dia a dia. Use e abuse, que você vai perceber que isso vai trazer mais consciência de quem é você, o que realmente é seu, o que é do outro vai mandando embora. Por quê? Para que você descubra quem é você, né? Para que você possa ter mais consciência do seu corpo. E essas questões de memórias podem ser trabalhadas, como a Sueli falou, tem alguma coisa mais profunda que você percebe que está ali gerando uma energia mais forte? Tem as terapias, tem a PNL, tem a hipnoterapia, tem agora as barras de Axis, que elas trabalham a parte energética, que é esse captar do nosso corpo é energético, que a gente trabalha para dissolver todos esses bloqueios que vão sendo criados e vão sendo implantados nas nossas células, causando no nosso corpo uma série de pontos de resistência. Então, tem coisas que a gente fala assim, por exemplo, eu quero ganhar 3 vezes mais, ou eu quero melhorar alguma coisa na minha vida, mas você não consegue acreditar naquilo. Mas será que essa crença de que você sempre vai ganhar pouco, essa crença de que tudo é difícil para você, será que ela é sua? Ou será que ela está gravada muito tempo lá dentro de você e que de repente você precisa se cortar esse cordão, tanto energético, quanto emocional, quanto psíquico, de uma série de inverdades desse inconsciente coletivo. Então fica aí o convite para você, né, conhecer essas técnicas para que você possa tratar e possa resolver, estar mais consciente, estar mais pleno aí dentro de você.
E é isso. E um outro passo que eu quero trazer aqui para vocês é você se questionar quando você receber esse discernimento de a quem pertence isso, e você começar a perceber que você não é aquilo, você é esse ser livre de todas essas limitações, de que aquele sentimento você consegue agora perceber que ele é do outro e que não adianta você querer compartilhar com ele, porque compartilhar coisas negativas só vai ampliar. Compartilhar irritação, medo, insegurança, você chegar para o outro fala assim, nossa, eu tô aqui sentindo, sei lá, uma certa insegurança, um medo de fazer aquela entrevista. Vai ajudar a pessoa, você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, é mesmo, né? Vai que você esquece de alguma coisa. Nossa, é mesmo, né? Vai que você se atrasa. Vai que a entrevistadora pergunta alguma coisa que você não sabe. Oi? A pessoa vai ficar tão feliz que ela não vai para a entrevista. Exatamente. Então, a gente precisa perceber que são canais. Então, eu te faço esse convite. Qual que é o que você pode fazer quando você percebe que aquilo não é seu, mas que aquilo você está captando e que de repente a irritação dos seus filhos é por esse momento agora de pandemia que está dentro de casa é porque eles não podem sair para brincar. E que tal se você começar a fazer perguntas para você sobre como eu posso tornar esse momento da minha família, esse momento aqui onde nós estamos, mais tranquilo? Como eu posso trazer mais tranquilidade? Como eu posso tornar esse momento aqui nosso mais divertido? Porque se você começar a buscar outras perguntas para você, se você começar a perguntar para o universo ou para Deus, o que você achar que vale a pena para você, mas se você buscar trazer perguntas para sua mente e para a consciência e se permitir ir percebendo, ter novas percepções sobre você e sobre as possibilidades que estão disponíveis para você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, as novas possibilidades que a vida está disponibilizando para você, o que vai permitir? Vai permitir com que você olhe para a vida com um novo olhar, com novas possibilidades, e isso vai enfraquecer e vai começar a dissipar todo esse inconsciente coletivo que você estava antes sintonizado. Agora você se sintonizou na disposição, na percepção. Você vai começar a receber coisas novas. E aí você sai daquele looping, daquele ciclo ali só no canal do medo e da insegurança e da irritação. E você vai para a disposição, que é 310 Hz, depois você vai para a aceitação, que é aceitar a irritação do outro. Porque tem momentos que é natural o outro estar irritado. Ele está recebendo essa irritação de algum lugar. Ele não sabe. Ensine seus filhos a serem conscientes. Ensina a eles essa ferramenta tão simples, a perguntar, a perceber, poxa, é meu mesmo essa irritação que está no meu corpo, é de outra pessoa? E começar a mandar de volta, olha, isso não me pertence não, é aquela história, né? Isso não me pertence mais. Isso mesmo. Enfim, gente, esse é o meu recado hoje. Esteja consciente, esteja no seu corpo. Você não é o seu corpo. Você é um ser infinito, né? Como a Sueli trouxe, a técnica de PNL e de hipnoterapia que, nossa, para mim, gente, foi uma virada enorme. E a cada vez mais está me proporcionando ter cada vez mais consciência, a gente trazer esse projeto. Nós estamos montando os nossos treinamentos. Logo, logo vem treinamento novo por aí e poder ajudar, contribuir com vocês. Hoje, assim, a minha contribuição é essa. Desejo com que vocês sejam curiosos com a vida de vocês, percebam que a vida, ela é muito mais do que nós estamos percebendo. Mas se a gente fizer as perguntas, melhores perguntas, vamos obter melhores respostas da vida. Muito bom. Isso mesmo. E todo dia falar, né, aquela grande frase: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E a gente faz com que o universo trabalhe para a gente. A gente vai buscar e peça para o universo também, né? Universo, me surpreenda cada dia. Exatamente. E que as coisas venham ao nosso encontro, né? E que a gente deixe de ter o medo, a insegurança e a irritação. E viva uma vida plena, né? Exatamente, que a gente sintonize aí
já que a gente é uma antena aí, já que a gente é tão psíquico, que a gente tem essa anteninha que fica se sintonizando, vamos nos sintonizar então como o mantra de Axis ele traz mesmo, como você acabou de falar. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Quando eu falo tudo, é tudo. Isso. Eu estou aberta para receber tudo. Porque o universo, ele é tão amplo e ele acolhe todas as coisas. Ele não joga a gente lá fora porque a gente não tá sendo o bonzinho que fulano espera ou que ele espera. Não, ele acolhe tudo porque ele é todas as coisas. Quando a gente começa a baixar os nossos julgamentos, né, em relação a isso, e a gente, olha, eu não é julgar que eu não quero ficar numa frequência mais baixa, não. Eu escolho a alegria, eu escolho o amor, eu escolho a saúde. Porque se eu e você escolhermos uma vibração mais alta e todas as pessoas que assistirem esse vídeo e compartilharem com pessoas importantes para elas, e essa informação chegar a várias pessoas, elas perceberem que, na verdade, inconscientemente, elas estavam só escolhendo algo diferente, que elas têm outras escolhas, e se cada vez que nós sentimos essas emoções positivas, o amor, por exemplo, quando a gente sente um amor genuíno, um amor verdadeiro, ele corre um raio de 10.000 quilômetros, ou seja, se há um raio nesses 10.000 quilômetros tiver alguém querendo se suicidar, essa emoção do amor interfere na vibração dessa pessoa e essa pessoa não se suicida, você salva uma vida. Então, assim, é muito poderoso, sabe? Não é só a nossa mente que é poderosa, o nosso ser é poderoso, a nossa consciência é poderosa. Então, fica aí o nosso convite. Use o seu poder a favor desse mundo maravilhoso. Ele não precisa de mais pessoas em baixa vibração, pessoas reclamando, pessoas com poucas escolhas. Responsabilize-se pela sua vida, a escolha é sua, estar irritado é a escolha sua, estar com medo e inseguro é a escolha sua. Faça uma escolha de mudar. Se você percebe que você tem dificuldade de fazer isso sozinha, estamos aqui para te ajudar e se não estiver perto de nós, hoje tem a internet, a gente consegue fazer muita coisa pela internet, mas se você quiser um toque, se você quiser correr suas barras, procure um profissional, ou se quiser fazer uma hipnoterapia e quer fazer pessoalmente, procure um profissional próximo de você para que você possa se libertar e ser todo esse ser fantástico que você é, que você vai ajudar o mundo. Você não vai ajudar só a sua família, nem só a si mesmo, né? Mas o primeiro passo é começar ajudando a si mesmo. Isso mesmo. Você é, né? Esse ser aí. E fica esse convite. E olha, não esquece de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Eu sempre esqueço de falar isso, mas é um tema importante e que quanto mais você compartilha, quanto mais você manda para as pessoas que você gosta, o YouTube torna esse conteúdo relevante e ele compartilha com cada vez mais pessoas. Tá bom? E aí fica assim. Desejo que tudo na vida venha a todos os nós com total facilidade, alegria e glória. E é isso. Sueli, mais alguma coisa que você queira comentar hoje? Não. É só isso. Eu quero Então tá bom. todo mundo com muita alegria e vibração. Isso mesmo. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana e paz profunda.